que é que tem mais de perguntas aqui? Acho que a gente já vai rodar um assunto, né? Tan, 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 tan. Eu vou trazer um assunto bem gostosinho. Qual a melhor memória de infância? Qual foi a melhor memória de infância que você tem na sua vida? Já lembrou? Eu vou pegar esse microfone. Eu lembrei de uma também. Veio agora. No fundo da casa do meu avô tinha um pé de siriguela, né? E eu adorava subir naquele pé de siriguela, assim. E engraçado que eu não lembrava dessa memória há muito tempo, né? Veio. Essa memória veio exatamente, que veio, né? Aí eu lembrei de várias, eu era muito emburrada, né? Muito emburrada, muito chorando, eu era muito insuportável. Aí eu falei, eu não vou falar das minhas chatices, né? E eu lembrei, me veio essa imagem assim, eu em cima desse pé de siriguela, né? Tentando alcançar aquela siriguela que eu pudesse pegar. E é tipo, eu tava sozinha, e de estar sozinha, né? E estar sozinha e não estar. Porque o lúdico daquela criança, né? Daquela minha criança de estar ali, eu vivi a minha criança ali naquele pé, porque eu realmente era muito emburrada, eu era muito chorona, eu era muito cismada. E a lembrança que eu tenho daquela criança naquele pé de siriguela era de um empoderamento daquela menina, Pensei sabe? nisso. Empoderamento daquela menina. Que foi lá que começou. Acho que foi. Sabe, o pé de siriguela. Gente, é engraçado, porque a memória que veio para mim é uma memória que eu senti poder também. Eu tenho muita memória gostosa de infância, mas eu me lembrei exatamente de uma cena. Quando eu era pequena, eu devia ter em torno de 3 ou 4 anos, mais ou menos. Eu era bem pequenininha. E eu me lembro que eu ganhei uma boneca dos meus pais. E era uma boneca grande, assim, ó. E a caixa era enorme, a caixa era maior que eu. E eu me lembro que eles me levaram para comprar aquela boneca. Então eu fui na loja e eu queria carregar a minha boneca. Da loja, da saída da loja, eu queria levar a minha boneca. E a caixa era maior que eu. Então eu andava assim, e eles permitiram que eu carregasse a minha boneca. E eu andava assim na rua que eu não enxergava nada. Eu não enxergava nada porque a caixa era maior que eu e eu carregando aquela caixa assim, me sentindo forte por estar carregando aquela caixa, me sentindo poderosa por estar carregando a minha boneca, levando a boneca que eu queria para casa. E, ao mesmo tempo, essa lembrança me trouxe uma memória do quanto eu sou cuidada, do quanto eu sou amada, desde muito pequena. Não só por ter ganhado a boneca que eu queria, mas porque enquanto eu estava ali, sem conseguir enxergar os passos que eu estava dando pelo caminho, eles dois estavam do lado me guiando. Mesmo sem pegar na minha mão, eles dois estavam me conduzindo naquele caminho e cuidando de mim, para que nada acontecesse, enquanto eu seguia o meu caminho. Que lindo, profundo. Que lindo, Muito gente! profundo. Pai, mãe, ó, Você gratidão! é a boneca, Eu lembrei de uma cena da minha infância que acho que antigamente, né? Não sei, a gente aprendia a andar de bicicleta nas bicicletas grandes, né? Não era assim igual, tipo, tem 3 anos tem uma bicicletinha pequena, tem 4 tem uma bicicleta maior, como é hoje, né? Mais ou menos, né? A gente já começava nas bicicletas grandes, assim. Eu lembro mais ou menos 6 para 7 anos aí eu aprendi a andar de bicicleta no sítio dos meus avós. E tinha uma estrada que era uma estrada de chão, no qual eu me lembro, meu Deus, eu caía, eu ralava o joelho, eu levantava, eu montava de novo, eu caía, eu ralava o joelho sozinha. Ou meu avô estava comigo, né? Ou eu estava sozinha naquela estrada ali, que era como se antigamente não tinha os perigos, né? Todos que a gente enxerga hoje, assim, para as crianças. Então, eu lembro aí, para mim fica um ensinamento, né? Caiu, levantou, sacode a poeira, vai de novo, né? Vai de novo. Próximo, qual é o próximo, né? O que vai acontecer daqui para frente, Uma né? mensagem de poder também. Também, uma mensagem. Memória de poder. Uma memória de poder. Tipo, caiu, levantou, segue a vida, cai de novo. Vá, mulher, levanta de novo, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Isso mesmo. Muito boa essa memória. É bom lembrar das coisas da infância, né, gente? A gente vai assim, cada coisinha gostosa. E lembrar, assim, de um outro lugar, Fal, porque às vezes você tem aquela memória pura ali e tal, mas quando você olha ela dentro de um contexto que nem esse que a gente tá, de bater papo, de falar e tal, e
você, outra pessoa já, que não é mais uma pessoa que num outro momento lembrou da memória, aí você olha e fala, gente, tem isso por trás da memória que eu nunca tinha prestado atenção. Olha, sim. Tem um ensinamento atrás das memórias de infância da gente. O que significa para você família? Vamos fazer aí uma definição de família. O que a gente acha? A palavra que vem para mim é integração, né? Então, quando fala a palavra família, eu vejo meu pai, minha mãe, minhas irmãs, que é a minha família base, né? Vejo meus sobrinhos por detrás dela e a integração, assim, eu sou parte de todos eles, eles são parte de mim, né? Então, isso é a minha essência, né? Falando, mas quando a gente também quer com ódio de alguém, com ódio, tô com raiva, tô chateada com minha irmã, tô chateada com minha mãe, tudo. E sempre por detrás de uma chateação também, aí vem aquilo, né, Nana? Uma emoção que está por detrás de uma outra emoção, né? Eu percebo que quando eu me chateio com alguém da minha família, no fundo eu quero proteger de alguma forma, sabe? Porque não devia ter falado daquela forma com outra pessoa, porque eu não queria que você ouvisse a resposta daquela outra pessoa, né? Que lindo, né? Eu sinto que vem sempre por uma proteção. Hoje eu tenho uma cura muito grande familiar, né? Eu posso olhar para minhas irmãs, minha mãe, eu não sinto questões que me fazem, sabe, perder o chão ou sair do meu alinhamento e da minha verdade, sabe? Eu sinto uma integração mesmo. Equilíbrio, né? Equilibrou o ambiente, né? Karmas equilibrados, equilibrado o ambiente. Muito bom. Família. Bom, família, a primeira palavra que vem quando você coloca a família é base. Para mim, família não é jargão falar, família é a base de tudo. E família realmente é a base. Porque é lá onde a gente começa, é lá onde a gente aprende as primeiras coisas, é lá onde a gente tem os grandes desafios, é lá onde a gente se mostra de verdade, é lá onde eu falo que a Nana louca se manifesta, na família, é onde ela se sente segura, é onde ela sabe que mesmo maluca, ela é amada. Isso mesmo. Às vezes você acha que você ama várias pessoas, você conhece várias pessoas, mas aquela pessoa já lhe viu louca, alucinada, ensandecida? Não, então talvez. Já viu soltar os cachorros? Exatamente. Já viu já você viu surtada? Já viu surtar, né, Fá? Já lhe viu surtar? Não, então presta atenção. Ali é o ambiente, né? E na família, não. Na família a gente acessa isso. E na família a gente tem a segurança de que por maior loucura que às vezes você acesse nas relações, aquelas pessoas te amam. Então, é um lugar de muita cura. Tá todo mundo junto, né? É um lugar de muita cura. Isso. E eu consigo ver isso muito na minha relação com as minhas irmãs, na minha relação, que eu tenho os processos, vivencio o processo com as minhas irmãs, a gente se ama, às vezes a gente tem embates, às vezes a gente tem questões, mas o fundo é sempre muito amor. Sim. Eu sei que se eu falar assim, gente, tô precisando de vocês aqui, tô passando por isso, elas vão... Chega todo mundo na exatamente mesma hora. porque há muito amor. Meus pais também. Conta aquela história que você chateou com seu pai, você ficou com raiva. Que eu fiquei surtada? Não, eu tive um episódio com meu pai, de uma situação, e aí eu fiquei muito brava com ele, porque a gente tem esses momentos, né? E aí eu fiquei muito, muito brava com meu pai, e eu tava com muita raiva. E eu olhava e falava, tá, Nana, eu tô vendo que você tá com raiva. Eu estou vendo que você tá com raiva, eu estou vendo que você está com raiva, mas a raiva é uma emoção secundária, vamos ver o que é que tem mais fundo. E aí eu olhava e falava, tá, o que é que tem mais fundo? O que é que tem mais fundo? Porque aí vem a ansiedade também, né? Porque a raiva desencadeia... Agora eu já tenho raiva e ansiedade. A raiva desencadeia um processo de ansiedade. Por quê? Porque dentro da raiva vem a louca Nana que quer resolver logo aquela situação. Passar logo por cima daquilo. Resolver aquilo para não estar mais sentindo aquilo, porque não quer sentir. E aí eu falei, tá, vamos ver o que é que tem no fundo. Tristeza. Ah, tô vendo.
tem tristeza de fundo. E por que tem tristeza? Tá, fica com a tristeza. Fiquei com a tristeza. No outro dia, belo dia, lá vai Nana, acordei cedo, fui assistir uma live. Ainda estava com raiva, porque a raiva, gente, às vezes demora um pouco mais para passar. E aí, estou lá assistindo a live e tal. E aí, de repente, o palestrante falando de família, que foi assim, impressionante, né? E eu ouvindo, bonitinha, ouvindo. E aí ele falando da expectativa que a gente cria para a família da gente. Da expectativa que a gente coloca no outro. E que muitas das frustrações que a gente vivencia são decorrentes da expectativa que a gente cria para o outro. Que a gente quer moldar o outro, né? A Que o gente outro quer que o outro seja do jeito jeito que a gente que a quer. gente... E aí A o gente outro quer também que o quer outro isso. haja do jeito que a gente quer, do jeito que eu, Nana, acho que é o certo. Aham. E aí, quando ele falou isso, eu falei, tá, agora eu descobri de onde vem a tristeza. É da minha expectativa frustrada. Gente, e eu compartilhei isso no grupo, e foi assim, porque é a questão do olhar. Olhar, aceitar que eu tô com raiva, olhar, aceitar que tem uma ferida mais funda, que é uma ferida de tristeza, e me responsabilizar, porque essa tristeza vem da expectativa que eu coloquei pro outro. Nós somos E seres... que o outro também tem uma ferida. Também. né? Não é por O acaso outro que a gente se também tem uma desentende, ferida, né? E o outro também quer moldar algum movimento que Tudo está é em processo. nós, né? A Tipo, gente não uau, tem gigante. embates desnecessários, né? Tudo acontece com um propósito. E quando a Sim. gente tem coragem mesmo de olhar para as coisas e de se responsabilizar por aquilo que a gente sente e de lembrar, tá, a família tá aqui, a família é um ponto importante, a família dá amparo, a família... E você olhar para aquilo e falar, tá, eu tô enxergando como eu me sinto nesse núcleo familiar. E a partir Sim. desse momento você pode escolher se eu vou criar expectativa com o outro ou se eu vou passar a olhar de um lugar de não expectativa. Por que eu estou colocando tanta expectativa no outro? Eu vou Sim. escolher de outro lugar. E também vamos falar da família do coração, né, gente? Eu adoro falar da família do coração. Ai, a família do coração também é bom Aquela falar. família, das pessoas que a gente escolhe, dos encontros que a gente tem. Aquela família que nem Jal fala, de pessoas que a gente olha assim e às vezes você não precisa falar nada. De pessoas que você olha e sabe que você pode falar tudo. Sim, onde você se sente E acolhido, que você se amado. sente acolhido e amado, apesar Aham, de tudo. Sim, sim. Pertencer. Né? Pertencente. E essa família é a família que a gente escolhe na vida. E essa família, eu sou privilegiada. E eu tenho uma família linda e maravilhosa. Ai, uhul. Você faz, vocês fazem. Ai, gratidão. O que mais nós vamos falar? Fala da sua família um pouco aí. Ai, o que eu sinto da família, é verdade. Família, para mim, acho que é um lugar de acolhimento, assim, sempre quando... Sempre... Você quer mais chá? Passa... Lucas, pega ali para você o chá. Um lugar, eu sinto família... Esse aí que ela quer. Eu sinto família como um lugar, assim, de acolhimento. Que sempre quando você está vivendo os seus dias, você vai e retorna àquele ambiente familiar ali, você, tipo, é aquilo, se sente acolhido, amado, né? Independente, se você vai e fica calado, você é amado. Se você vai e fala, você é amado também. Se você surta, você é amado, né? Tantas coisas engraçadas aí, né? Que, tipo, quando eu falo de família, assim, eu penso na relação que eu tive com meu pai, né? Foi uma relação que foi tão difícil no início da vida, né? E que foi uma relação que ela foi se purificando, e ela teve um final tão lindo, assim, que eu, quando vejo, assim, que a gente veio dentro desses ambientes familiares para poder purificar mesmo tudo isso que a gente vive dentro dos ambientes familiares, então é aproveitar para não fugir desse processo de purificação, encarar, né? Tipo, eu tenho essa pessoa aqui dentro do meu ambiente familiar que acontece alguma coisa aqui, então eu tenho que olhar para isso. Eu preciso purificar esse processo, eu preciso equilibrar essa relação. Assim.
E sinta um lugar de acolhimento mesmo, de ser aceito exatamente como você é. Sabe? Muito bom. O que mais nós vamos falar? Os assuntos já se misturaram, gente. Os blocos não existem É. mais blocos. É porque aquele quadrado que ela falou no início, que a gente vem nas caixinhas e que a gente vai rompendo A as gente caixinhas, rompeu. ela já quebrou todas as uhum. caixinhas. O que o mundo... a gente falou sobre isso já hoje. O que o mundo precisa para melhorar as relações. Independente de qual relação seja, na minha opinião, o mundo precisa de diálogo, né? Expressão. Como você sente, como eu sinto, o que você está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo dentro de mim. Posso te ouvir, posso falar livremente, sem ter medo do que o outro vai pensar. Que coisa linda isso. De como o outro vai reagir, ou de como o outro vai pensar, porque estamos falando de nós, né? E você, já conta aí. O que você acha que precisa? Vou voltar lá naquela palavra que eu ofereci, né? Que é a confiança mesmo. A confiança para quebrar o controle, né? E quando eu falo isso, eu falo para mim também, né? Que eu desejo para todos os seres isso, né? De quebrar, de trazer a confiança. Eu confio. E é uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi você que trouxe para mim, eu levo para minha vida e levo para todas as pessoas. Bota o pé que o caminho se abre. Né? Sim. E a minha vida toda foi assim, bota o pé que o caminho se abre. Né? Bota o pé e o caminho se abre, né? Confiança. Tudo que vem os meus projetos, bota o pé que o caminho se abre. Venho tentando controlar, a gente tenta controlar situações e tal, dessa forma, dessa volta. Dá um trabalho para organizar, bota o pé que o caminho se abre. Aceita, né? Quando você lembra que a gente fez, Flavinha fez também desenho humano naquela época, né? Que traz isso, que não, as coisas chegam, né? Espera que as coisas chegam. As curas, tudo chega, as né? As coisas chegam, os projetos vão chegar. Não precisa correr atrás. Sim, né? sim. Vai fazendo. Só executa o que precisa. Né? Processo de evolução de outras pessoas e de outro, né? Tem de outras formas também, né? Mas deixa que as coisas venham, né? Então, é o confiar, né? Bota o pé que o caminho se abre. Bota o pé que o caminho se abre, é isso aí. Veio para manifestar, né? Era manifestador que falava no desenho humano, o seu? Era, não era? A palavra veio. O meu era igual ao seu? Eu não lembro mais, não, já. Depois eu vou achar. Eu tô esquecida, gente. Eu esqueci até a palavra que eu tinha usado lá dentro, mas veio outra na mente, então é porque a palavra de dizer agora é a outra. Eu sinto que os relacionamentos precisam de mais leveza. Que a gente precisa tirar o peso dos relacionamentos em geral, de uma forma geral. Mas principalmente dos relacionamentos de casal. E aí a gente pode analisar a situação seguinte. Por exemplo, a gente tem uma amiga que você ama muito. Com aquela amiga que você ama, que você cuida, você não tem aquele peso da cobrança que às vezes você tem com o marido, com o companheiro, com o namorado. E às vezes a gente não reflete o porquê que com aquela amiga a gente tem uma relação tão boa, tão fluida, e às vezes a relação de casal tá tão difícil. Porque para o outro, às vezes a gente leva o quê? O peso, a cobrança, a tal da expectativa. E não leva a leveza que a gente tem quando a gente se relaciona, principalmente porque, para mim, na minha experiência de vida, as minhas relações mais leves são as relações de amizade. Então, é levar para as relações, de uma forma geral, a leveza. É levar a leveza para as relações, de uma forma geral. É trazer o riso. É trazer a capacidade de falar, opa, isso aqui não foi muito legal, mas a gente... Porque a gente confia no amigo e a gente consegue se entender com o amigo não, e desenrolar. Né? E por que não levar isso para as outras coisas? Porque o seu companheiro não pode ser o seu melhor amigo?
Porque o seu companheiro, você não pode falar tudo com ele, tem que ter dedos para falar as coisas, né? Por que não pode ser diferente? Por que tanto si, né, Flavinha? Por que tantos porquês Sim. dentro de um relacionamento de casal? Sim. Que tal mais leveza nos relacionamentos? Leveza, gostei da leveza. Eu também. Leveza. Eu trouxe comunicação e você? Coragem? Coragem, Confiança. confiança. Foi confiança. Confiança para você ser quem você é dentro do relacionamento e você confiar que aquela pessoa tá ali com você, né? Confiar quando não tá também. Sim. Tá tudo certo. Vamos entrar agora num assunto que Eu quem amo tá pediu tudo a certo. entrada nesse assunto foi aí, ó, Dona Maravilha. Já viu? Dona Maravilha pediu para, eu dar logo o microfone para ela, para a gente abrir um assunto sobre sexualidade, abertura para homens e mulheres. O que é que isso significa na sua vida? Fala aí pra gente, o que é que você pensa disso? Gente, vamos Esse vai lá. ser o bloco mais picante. Esse é o bloco interessantíssimo, gente. Nós decidimos falar sobre sexualidade. Mas não vamos desvincular de espiritualidade, né, Flavinha? Porque Não, tá tudo junto. tá tudo ligado porque somos seres espirituais. Mas nós estávamos num bate-papo e falando da importância da sexualidade, da importância das descobertas, da importância do se responsabilizar, que também vem a questão da autorresponsabilidade, né? Se responsabilizar pelo seu prazer, se responsabilizar pela sua vida, se responsabilizar pelo seu corpo. E eu estava conversando com as meninas mais cedo e partilhando histórias de mulheres que eu conheço e várias mulheres que falam e relatam, conversando, geralmente conversando comigo, e eu começo a falar bobagens, e aí eu falo bobagens, falo experiências da minha vida, e falo rindo, e as pessoas se sentem confortáveis para partilhar coisas pessoais, para partilhar suas histórias. E são vários registros, várias histórias de mulheres que não têm contato com o próprio corpo. Mulheres que, por não se relacionar no momento com um homem ou com uma mulher, por não terem no momento um parceiro, não se relacionam consigo mesmo. Como se anulasse ali uma parte dela. Como se o Essa relacionamento só parte- fizesse sentido a Aham, dois. Sim, essa parte eu só uso quando eu me relaciono. Quando eu estou Exatamente. sozinha, eu anulo esse lugar. E é Uau. interessante, Flávia, que eu vinha falando dessas questões e conversando com uma amiga, eu falei, tá, mas e você? Onde está você nisso? Onde está o seu corpo? Como está o seu corpo? Onde está o seu prazer? E ela falava, não tem. Não tem, eu não tenho. Uau. E eu dizia, mas por que você está escolhendo isso para a sua vida? A questão é, qual escolha você faz para a sua vida? A partir de que momento você vai escolher fazer diferente? A partir de que momento você vai se apropriar da capacidade que você tem de se dar prazer? Até porque, para escolher estar com alguém, é importante que a gente saiba como é que eu gosto, como é que eu funciono, o que é que eu sinto. Quais são os limites? Não, aqui eu não gosto, dessa maneira não me agrada, gosto mais assim. Vamos experimentar o novo. E é interessante porque todas as vezes que eu falo desses temas com alguém que eu estou conversando, isso vem de um lugar para mim, para a minha vida, vem de um lugar de uma construção e de muitas caixinhas que foram quebradas ao longo da vida. Porque eu fui criada, eu fui conduzida dentro de um regime meio rígido, sobretudo com relação à sexualidade. E eu fui criada dentro daquele regime rígido e eu não tinha muito contato com o meu corpo, apesar de sentir muitas coisas em meu corpo desde de jovem. Apesar daquela explosão de hormônios da adolescência ter sido uma loucura. E ao mesmo tempo eu, meu Deus, o que é que eu faço com isso? E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso lá atrás na adolescência e às vezes passam a vida com isso sem saber o que fazer. Sim. Porque às vezes não tem. Ou fecham isso na adolescência acesso. E não abrem mais, né? Como se. Ou direcionam, né? Fecha vários movimentos, conceitos, né?
fecham aquilo na adolescência e acham que a mulher não tem a capacidade de se dar prazer, né? Direciona E vivem pro casal, isso. direciona E para aquilo até ali, só pode ser e aquilo. até coloca a responsabilidade no outro. O outro não me dá prazer, né? Como E é se, muito uau, que importante a gente assumir pesado, isso, né? exatamente, Que de, pesado. pô, pera, o Sim. prazer faz parte da história de dois. A sexualidade, as relações sexuais É trazem da natureza é da humana. natureza e a gente precisa trazer uma aceitação para isso, trazer normalizar isso. Uhum, E sim. normalizar. E isso ainda causa muito choque, ainda causa muito. Opa! Causa. E é interessante porque eu sempre falo: experimenta. Experimenta. Porque para A gente mim. veio na Terra para experimentar, então. Exatamente. E para mim, experimentar tem feito muito. Grandes mudanças na minha vida. Experimentar, me propor experimentar. Falar, tá, que nem a gente está fazendo aqui hoje. Vamos Eu não sei o que experimentar. vai acontecer, mas eu vou experimentar. Então, assim, o que custa experimentar? Cria um momento para você, mulheres, principalmente mulheres, homens também, porque nós crescemos acreditando que os homens conhecem muito bem o corpo, sabem muito de sexualidade, e na maioria das vezes isso não é verdade. Não. Eu penso que a sexualidade também está muito focada no órgão genital, assim, não se aproveita de todos os pontos que um corpo tem. Exatamente. Né? A pele, gente, a pele tem um potencial incrível de Lembrei energia. até de contar uma experiência. Compartilha então com a gente. Pensei até em contar uma experiência. Uma vez eu tinha muita curiosidade, estudei Tantra na teoria, depois eu tinha muita curiosidade de entender assim, o que era Tantra. Fiz um trabalho que não foi lá muito bom, né? Fiz um outro trabalho, tal, até que me indicaram, tem um terapeuta tal que ele é muito bom, ele trabalha Tantra, ele tem reiki, ele não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, vou lá nessa pessoa aí, né? Tem uma boa indicação, vou lá ver. E aí, quando chegou lá, deitei, compartilhei com ele várias coisas, a gente conversou, ele era muito didático, ele me explicou tudo como ia acontecer, eu gostei muito daquilo, porque eu gosto de tudo explicadinho antes, né, assim, vai fazer assim, assim. Ele me explicou tudo como ia acontecer, e quando ele começou a fazer uma terapia, que é terapia do toque sutil, que é a ponta dos dedos no corpo, acendendo todo o corpo, e ele explicava aquilo na didática, que era assim, a gente tem pontos em todo o corpo, mas está muito conectado na região genital, como se você só pudesse ter prazer por ali. No Tantra, você acende o seu corpo. Antes de tudo, você acende o seu corpo para o toque sutil, né? Eu sei que teve uma hora lá que eu tava passando o dedo assim no meu braço. Falei, gente, se ele ficar mais 5 minutos aí, eu vou ter um orgasmo pelo braço. Eu nunca na minha vida eu achei que isso fosse possível. Então foi uma coisa muito marcante para mim no Tantra, assim, que eu descobri que o prazer ele não está só focado naquela região genital, né? O prazer ele está no corpo todo, assim, pelo corpo todo você pode sentir. Não é maravilhoso isso? E ainda tem um botão, né? Meu Deus do céu, que é isso? Vai já. A gente quando começa a falar disso, a gente não para. E unir esses assuntos, né? Sexo, espiritualidade, né? Lembra de uma vez que a gente começou a estudar, uma época a gente ficou muito estudando Tantra, tudo, né? Assim, e tinha um cara, um curso Sexo, Tantra e Espiritualidade no YouTube, né? E ele mostrava, assim, o ápice do orgasmo, né? É a sua maior conexão com Deus. Perfeito. Aquele momento que você tá é uma iluminação. Qual é o nosso propósito, não? Isso. Então, quando a gente traz essa palavra, né, que é aquela sensação do orgasmo, aquilo, né, que você tem, você chega ao pico do orgasmo e você desce aquilo, a nossa busca, né, é chegar naquele pico e manter ele um pouco mais constante. Que é a busca do Tantra, que é o conceito, né, a teoria iluminada do Tantra, é essa conexão onde a gente tem que voltar, né, essa conexão com Deus, é chegar nesse lugar. Sim, né? sim.
E, tipo, agradecer. E Porque naquele agradecer. momento, E assim, uma aproveitar coisa pra que eu sei orar. que nós três fazemos é vamos enviar essa energia de cura pro planeta aqui. Alguém que ouve achar que a gente tá ficando doida, mas é. Sim, que é uma energia que Enviar ela tem uma pureza tão grande, ela tão tem uma conexão grande. divina tão grande, ela tá tão Então, alta é que uma ela é energia muito muito alta. curadora. Né? Ela é muito curadora. E a gente aproveita disso, né? A gente aproveita. Eu lembro quando eu era criança, eu não sabia o que estava acontecendo no meu corpo, né? Hoje eu sei, assim, né? Quando eu era criança, que eu ficava debaixo da coberta e botava um travesseiro debaixo da minha perna e ficava apertando, né? Que sensação era aquela, né? Então, assim, o nosso corpo é muito sensível. E ontem eu estava assistindo coisa de Instagram e um cara ensinando forma simples de sentir, começar a sentir prazer e sentir seu corpo, né? Uma foi o chuveirinho do banheiro, a outra foi um travesseiro nas pernas, coisas assim, né? E tantas pessoas não têm coragem, né? De sentir seu corpo, de fazer isso, de se tocar, de se Ou sentir. até de olhar, pegar um espelho, olhar ali. Deixa Deixa eu ver como é aqui embaixo desse negócio, né? Tem gente Deixa que, eu tipo, ver. tem tanta coisa que não consegue nem olhar aquilo ali, né? Honrar o feminino, né? E honrar Sim. o masculino também, né? Porque a Sim. gente sempre fala muito do prazer, da ausência dessa visão, né? Pro feminino. Né? Ai, Tem eu vejo muita tantas dor feridas, também. né? No masculino também. Tanta tem cura. que- Tem O que, porque você ele tem que que. manter ereto, porque ele tem que ser o macho alfa. Ele tem porque ele sempre tem que querer, tem sempre que. dar prazer pra mulher, coitado Imagina, do homem, quem o não homem gosta tá muito do tem sofrido que também, ficar né? ouvindo isso o tempo todo, né? É um masculino muito pesado, né? Trazer essa leveza, né? Tem Sim. essas partes. Que se cada um tivesse sua responsabilidade, né, sobre aquilo, se encontrava só para compartilhar aquele momento de prazer ali, né? Mas já vem com tanta, eu tenho que mostrar que eu sou isso, eu tenho que ter o orgasmo desse jeito, tipo, tanta expectativa gerada que acaba que o encontro deixa de ser o encontro e passa a ser um emaranhado de expectativas. E é interessante a gente olhar dessas perspectivas, porque quando a gente começa a falar dessas questões, dessas travas relacionadas à sexualidade de uma forma geral, a gente consegue entender o porquê hoje em dia é tão difícil que as relações se aprofundem realmente. O porquê a maioria das pessoas se relacionam só na superfície. Por quê? Porque para você ter profundidade, tanto na relação de casal, quanto nas relações de três, da maneira como você escolher, você precisa escolher ter coragem para se aprofundar. E ter coragem para se aprofundar é lidar com as suas questões. E para lidar com as suas questões, você precisa saber quais são as suas questões. E isso inclui principalmente a sexualidade. É saber lidar, tá? Como eu gosto de ser tocada, como eu não gosto, como eu funciono, como eu não funciono. Às vezes eu oscilo, às vezes eu estou emocionalmente de um jeito, eu estou de outro. Assumir e olhar para as suas emoções, olhar para as suas questões, olhar para as fases da vida também. E aí a gente olha, e é importante que a gente observe como a gente vai mudando a questão da sexualidade ao longo dos anos e o quanto isso culmina no processo, principalmente na maturidade, o quanto isso culmina no afastamento dos casais, porque às vezes o sexo se vai e às vezes fica só no sexo convencional de vagina e pênis Acaba e não a delicadeza, né? acaba aquela vontade de tocar o outro, aquela vontade de beijar o outro, aquela vontade de trocar prazer, de partilhar o prazer. E fica no mecânico. Porque a gente tem a condução de que o sexo tem que ser de uma determinada maneira. E até que isso seja realmente desconstruído, até que a gente escolha desconstruir isso dentro da gente, são passos que a gente precisa dar. E quando eu falo dessas coisas, eu falo muito para mim. Porque
Porque eu vejo a minha sexualidade, eu vejo a minha vida sexual como com vários momentos e movimentos de desconstrução mesmo. Das coisas que eu acreditava que deveriam ser de determinadas maneiras e que hoje eu vejo que não, que hoje eu já consigo ter uma nova ótica. Eu já consigo falar, tá, e aceitar como eu me sinto, olhar para o outro e ver que o outro é um ser humano, tirar do masculino muitas vezes o peso das cobranças, Sim. porque eles já têm um peso de cobrança muito grande, de autocobrança, ainda vem o peso da cobrança feminina, porque às vezes a gente, mesmo entendendo que a gente é muito espiritualizada, muito resolvidinha, mas às vezes o cara não... E aí a gente olha e fala, porque é humano, gente, nós somos humanos. Não, Valdir, não. Quem Fez uma nunca? carinha. E acontece, gente, porque a gente olha mesmo e ainda tá nos momentos... Então, E é a capacidade que a gente tem de olhar a emoção, olhar o conceito que a gente traz para a vida, daquela temática, desconstruir, reconstruir, mudar as verdades. As o tempo verdades. todo, É. né? Se permitir mudar as verdades, Sim. tá? Até ontem aquilo era uma grande verdade para mim, hoje não é mais. Sim. A impermanência, né? Aceitar a impermanência, E aceitar tão os movimentos maravilhoso da vida, deixar esse movimento, né? desapegar de muita Desapegar. coisa. Ontem eu acreditava nisso, hoje eu não acredito, não é mais assim. Hoje eu já quero mudar, eu já quero viver outra coisa. Não quero mais isso. Aí vem aquelas perguntas das pessoas, mas e aí, Nana, você é o quê? Como é? Eu falo, gente, é uma pergunta que eu não sei responder. É só livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sei responder. Não é porque eu já vivi uma experiência ou outra experiência, é porque eu me sinto livre. Eu sinto que amanhã, se eu tiver vontade de viver uma experiência fora do convencional, considerando o geral, e se eu tiver vontade de viver, eu vou viver aquela experiência. Porque eu sou livre, é minha vida, são minhas experiências, e eu me sinto plenamente no direito de experimentar. Sim. Seja lá o que eu escolher. Vamos entrar já em outro assuntinho, né? Já tá nesse aí, vamos entrar e pegar o gancho aí, já fazer outro assunto, que é todo ser humano é livre, né? Para fazer suas escolhas, então aquela coisa do eu sou isso, eu sou homo, eu sou bi, ou eu sou hétero, eu sou não sei o quê. Se cada um pegasse seu movimento e dissesse, não, eu sou livre, né? Que essa é a sensação que eu tenho, é que essa coisa do eu sou isso ou eu sou aquilo coloca muito nos quadrados também, né? Que para mim foi faz uma separação, né? Logo, eu sou isso, não sou aquilo, estou separado de você, porque a minha escolha é essa e a sua escolha é diferente da minha. Para mim, foi criado pela sociedade para acontecer a separação, né? Então, quando a pessoa se conscientiza aí de As caixas de controle e contenção. Eu sou livre para viver as experiências que eu achar que são necessárias para minha vida, ponto. Essa coisa de eu sou bi, eu sou homo, eu sou lésbica, eu sou não sei o quê, tudo isso acaba, cai mesmo, né? Quando houver uma conscientização de que existe uma liberdade. Hoje você é isso, amanhã você pode até não ser mais. Você pode desistir de ser isso, você pode ser outra coisa, você pode sentir outras coisas, né? E se permitir viver essa liberdade de ser quem é, assim. Eu acho que uma coisa assim acabaria com muitas coisas negativas que acontecem, sabe? Cairia todos os programas aí. Sinto isso. Todo ser humano é livre para viver aquilo que ele quer para a sua vida, aquilo que ele deseja, né? São temas, né? Tanto a sexualidade quanto essa vertente, são temas que geralmente geram muita polêmica, muito conflito, muito excesso de opiniões e sustentação de pontos de vista. Mas eu, particularmente, sinto muito parecido com você, Fá. Eu tenho profundo respeito por cada um e pela maneira como cada um enxerga a sua própria vida, a sua forma de conduzir a vida,
a sua forma de conduzir, de viver a sua sexualidade. E eu vejo que você se sentir livre para transitar por onde você escolher transitar, você tira muito peso Que da é muito vida. pesado sustentar esses programas. Sustentar caixinhas. Esses programas. A gente também. não tem mais tempo para perder vivendo em caixinhas. E é pesado, né? É Fica pesado viver na levar caixinha. É pesado tudo viver na isso. caixinha. É pesado ter que sustentar um padrão até que aquele padrão se esgote e você não aguente mais para sair. Eu sinto que a gente não precisa mais esgotar determinados padrões. Você pode escolher hoje ser quem você é e amanhã você escolher ser diferente. E aí, depois outra coisa. E depois você volta na primeira coisa. Tá tudo bem. gosto mais daqui. É. Experimentei, gosto mais daqui. Sim. E eu percebo que também isso tá acontecendo sutilmente, né? Isso vem... Vem tão empoderados, as crianças estão muito empoderadas Então, para ser livres. Hoje eu quero isso, sim. hoje eu quero aquilo, né? E nós também, como pais, também eu penso que a gente está trazendo mais respeito à individualidade do Ouvir outro, as crianças, né? Ouvir, Desde as crianças, né? Ouvir, né? O que aquela cabecinha ali já está formando de opinião em relação à sexualidade, a relacionamento, as histórias, né, que são criadas. Muito bom. Nós estamos aí nos assuntos polêmicos, né? Entramos aí no assunto conceitos. E aqui eu tenho como você define religião e espiritualidade? Como que é? Vai lá, já. A gente sai de sexualidade, Sai entra de pra religião e sexualidade, espiritualidade. Conceito. Vamos entrar aí. Religião é uma criação, né? Foi necessário um momento aí, foi criado. Não sustenta para mim, isso é uma opinião pessoal minha, né? Não sustenta e aquela fotinha que sempre tem, né? Do aquário, né? Religião é um aquário, assim, mas quando a gente se liberta de alguns conceitos, se a gente coloca a religião como conceito, né? Eu tenho que ser dessa forma porque eu acredito nisso, porque a minha religião prega isso. E quando a gente consegue olhar, eu sempre gosto de trazer isso, vamos olhar tudo de fora, né? Qual é a base de tudo? O que passa dentro de mim? Isso que eu preciso pregar é aquilo que é verdade dentro de mim, né? Então, a minha experiência de vida foi, eu cresci na igreja católica, eu tinha uma necessidade tão grande de ter Deus dentro de mim, fui para a igreja porque, como a igreja católica tinha aquele do papelzinho que você tinha que ler, e fui para a evangélica porque o pastor pregava e eu adorava aquele negócio. Fui para o espiritismo, onde eu fiquei mais tempo, e as minhas questões continuavam sendo sempre as mesmas. E foi muito difícil sair daquele formato do espiritismo, né? Mas foi onde eu me libertei, me conectei com Deus de verdade. Porque quando pregava de que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, era tão pesado eu ter que ouvir isso, porque eu não reconhecia o amor dentro de mim. E como que Mas vai eu fazer, tinha né? que amar. Mas eu tava com raiva daquela pessoa, mas eu tinha que amar. E daí dá um peso, né, já? Aí eu sofria, porque a minha essência não era aquela. Sim. Mas eu tinha que me enquadrar, né? Eu falo da minha experiência com religião, né? Então, quando eu resolvi, eu quero sair de tudo isso, que eu fui buscar o autoconhecimento e entrei de verdade nisso, eu me transformei. Aquele ser espiritual que eu buscava, eu encontrei dentro de mim, né? Então, religião e espiritualidade na minha vida foi isso, sair de tudo e encontrar esse ser espiritual. Que é onde eu pego, com quem eu falo, onde estou, todas as emoções que passam por mim ao longo de um dia, é tudo eu, é a minha espiritualidade, né? É a minha evolução dentro Sim. de todas as emoções. Então a gente pode dizer aí que as religiões
fizeram com que você encontrasse o ser espiritual dentro de você, né? Foi um caminho. Um caminho. Foi um caminho. Eu sinto pra caminho. mim também como um caminho mesmo. Gostei. Nunca tinha visto Não é? assim, não. Foi um Ficou caminho. bonito. Eu Eu sou precisava positiva. ter passado. Eu sou positiva. Eu precisava ter feito tudo, né? Experimentado um pouco tudo, também. porque daí você viu Deus fora, você viu Deus julgador, daí depois você viu Deus dentro de você, daí depois você passou a enxergar Deus em tudo, Deus nas suas escolhas. E né? a minha Como você cura maior que eu cresceu. tive com o catolicismo, assim, foi quando a gente estava no Peru, que você me chamou pra gente entrar dentro de uma igreja. Eu falei, bora, prima. E quando a gente sentou, tinha uma imagem de um deve ser algum santo, ele tava com o dedinho assim, nunca vou esquecer essa cena na minha vida. E quando eu olhei pra ele, ao mesmo momento eu fiz assim, isso pra ele também, né? Foi inconsciente, eu fiz assim também. Mas eu me senti tão integrada, tão parte daquilo, e eu comecei a ouvir aquela música que estava tocando dentro daquela igreja com o coração e Era o sem que? julgamento. Acho que era um canto Era um canto muito gregoriano, lindo. alguma Era coisa muito assim. lindo o que estava acontecendo. E eu ouvi sem julgar onde eu estava. Sim. Sem julgar, porque meu julgamento era aquele tanto de ouro e um monte de gente pedindo na porta. Era um julgamento que vinha com a Sim, religião, sim, sabe? sim. Com a igreja católica. E aquele momento eu integrei. Eu falei assim, meu Deus, eu curei. Que coisa linda, né? Eu me curei com religião aqui agora nesse momento. Sim. E foi aquele. Um dia eu vou voltar naquela Foi o- igreja só pra eu saber. nós vamos. Não sei que era. Nós vamos. Mas eu me nós curei vamos. ali, porque eu me integrei, eu ouvi sem julgamento, eu sentei, eu orei, eu coloquei o joelho no chão. Sim. Coloquei o joelho no chão. Não porque alguém prega, porque eu senti vontade de fazer aquilo por mim. Muito Foi. lindo. Gostei. Você, Nana, conta aí pra nós. Ai, vamos lá, Sua gente. caminhada. Outro tema polêmico, né? Vamos lá, religião. Ai, religião. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre pensei muito nas coisas. E sempre duvidei muito das coisas. E não ia ser diferente com a religião, né? Então eu questionava. As questões que eu não expressava, eu questionava dentro e ficava tentando buscar resposta para entender as coisas. E desde muito pequena, minha mãe levava a gente todos os domingos para o centro espírita. Porque ela entendia que aquilo era o melhor para a gente naquele momento. E a gente ia. E eu gostava. Porque era como uma escolinha. A gente se divertia, a gente pintava, as professorinhas falavam de algumas coisas. E foi passando o tempo. Até eu chegar numa fase, essa fase foi muito interessante, porque eu tenho os momentos de ruptura, né? E eu cheguei numa fase que, depois daquela turma que eu estava, só tinha a chamada juventude espírita. Só que eu olhava a juventude espírita e eu não gostava do que eu via. Porque eu não sentia verdade. Porque tinha os conflitos, tinha as questões dos jovens, tinha a pessoa estava muito boa com você, mas aí depois surgiu uma história de que aquela pessoa tinha falado uma coisa de terceiro, e aquelas confusões. E eu olhava e falava, eu não vou para lá, gente. O que é que eu vou fazer lá? Eu não vou. Era muito mimimi, Eu né? falava, é muita Acontecia história muita por história. trás. E a turma que eu estava até então, eu me sentia muito cuidada e muito protegida. Eu sentia mais verdade no lugar que eu estava até aquele momento. Então, eu não queria ir para outro lugar. E foi quando eu deixei de ir. Escolhi deixar de ir. Falei, eu não vou, porque lá não é verdade para mim. O que se passa lá e a forma como as pessoas estão se movimentando não ressoa em mim. E eu ainda participei de alguns momentos, participava nos eventos que tinha, às vezes ajudava, às vezes cantava, não sei o quê, mas aquilo não ressoava mais da mesma maneira para mim. E aí eu fui deixando de frequentar. E aí, passado muito tempo, continuava tendo uma ligação, sempre a ligação com Deus permanece, mas a parte religiosa deixou de ser tão presente na minha vida. E foi quando, na idade adulta já, eu resolvi, a convite de um amigo, voltar a frequentar um centro espírita. E aí voltei a frequentar o centro espírita. E, gente, é muito interessante porque quando Flavinha coloca a religião então te trouxe de volta para Deus. É uma perspectiva boa de olhar. Porque, gente, eu frequentei um centro espírita, esse outro, no momento da vida adulta. Eu tive momentos maravilhosos lá dentro, mas eu tive incontáveis confrontos também.
Eu vivi incontáveis situações em que eu tive que buscar a energia que eu sabia que tinha dentro de mim para sustentar determinadas coisas. E foi muito pesado. Foi muito pesado. Então, quando eu penso em religião, para mim fica muito claro essa parte do peso. De ter que, é o tal do ter que, né? De ter que sustentar uma estrutura, ter que sustentar uma postura, ter que sustentar uma determinada emoção, de invalidar outras emoções. Sim, como se tivesse que abafar Eu- algumas coisas que é da natureza humana. E que estavam presentes ali, Sim. e que eu não me permitia sequer sentir. Sim. Eu me lembro que eu até comentava com o Jal que tinha uma pessoa que participava no grupo da gente que ainda tinha momentos que eu tinha vontade de pegar pelo pescoço, Flavinha, de tão nervosa que eu ficava com a postura da pessoa. E até um momento eu parei. Eu me lembro que aí eu tive um momento de acesso e de conexão profunda com Deus, o Deus que me habita, porque eu falei assim: por que eu estou vivendo isso aqui? Eu não preciso. Se como eu tô um insight, num lugar, né? Como se você tivesse se eu recebido. tô num lugar para me conectar com Deus e tô acessando coisas que não estão me conectando com Deus, então talvez não seja o lugar para eu estar. Sim, tem algo errado que não está certo. Exatamente. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, tá, não vou mais. E quando eu resolvi romper, eu lembro que eu falava com o João, eu falava, já eu tô me sentindo tão leve, eu tô me sentindo tão livre. Livre. Porque os prêmios, porque eu senti, Fá, que Integrou foi as aí, partes ali. e foi aí que eu comecei a perceber que a conexão com Deus está muito, para mim, funciona muito, muito além de qualquer religião. Eu entendo que cada pessoa encontra Deus e faz as suas conexões de uma determinada maneira. Entendo e respeito. Mas, para mim, religião só foi para afastar, para fortalecer julgamento, para fortalecer questões que são desnecessárias. E o conectar com Deus foi muito mais um ato de voltar para dentro mesmo. De olhar para mim, olhar para as minhas questões, lidar com as minhas questões, para então poder olhar para o outro com empatia. Para então Muito poder bom. olhar para aquela senhorinha que eu tinha vontade de ir no pescoço e falar assim: gente, é a vida dela, é a E ali história também dela. tem uma dor, né? Ali tem a história dela. Ali tem uma dor. E acolher isso. Sim. Mas eu passei pelo processo de querer matar. Para mim, religião fui aí criada dentro da Igreja Católica também, né? Acreditava no Deus fora, né? No Deus que é o punidor, no Deus que está fora, né? Pedia tudo para Deus, era Arcanjo Miguel e recebia muitas graças assim também. Até que fui encaminhada aí a um retiro, né? E nesse retiro que eu descobri a potencialidade que existe dentro de nós, né? Que tudo aquilo, todas aquelas coisas que estavam se falando lá naquele retiro, eu dizia, nossa, mas eu vivo isso, nossa, mas eu vivo isso. Fui uma criança muito sensível, desmaiava em todos os lugares, lugares cheios, eu caía no chão, não tinha resposta em médico nenhum, né? Aí, conforme fui ficando mais velha, entendendo as coisas, entendendo sobre transmutação energética, sobre quando a gente é muito aberto, que recebe uma carga de energia maior para ser transmutada. Foi entendendo mais assim sobre energias, sobre essas coisas assim, né? Só que quando eu fui para esse retiro, foi me tirado o Deus fora e foi me colocado, tudo é sob sua responsabilidade. Não existe nada disso. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos, dentro daquilo ali, me conectando comigo mesma, porque a partir daquele momento eu era responsável de tudo, até que me chegou registros acásticos, me mostrou isso existe, isso aqui existe, isso também existe, né? Tudo existe. Existe os anjos, existe as energias, existe os seres de luz e existe você também, que também está na Terra. Foi quando integrou, assim, para mim tudo. Foi quando recebi registros acásticos, assim. Mas penso que existem muitas coisas para ser quebradas aí dentro das religiões também. Vou falar as coisas que eu sou a favor atualmente, vai acabar de quebrar logo tudo, né? Sou a favor dos padres se relacionarem. Também. Sou a favor.
e que daí, se a igreja não quer pagar pela mulher, que pague pela mulher, pelos filhos, porque a igreja tiver que pagar, se aquele é o trabalho do padre, o padre, né, vive aquele movimento dele ali, ele precisa porque é humano, porque está na natureza humana, né? Então, precisa para sair de um lugar e entrar em outro, todos os seres humanos aí são livres. Eu penso que a maioria dos problemas que existem assim dentro dessas instituições assim são mesmo as regras antigas, sabe? Que não condizem mais para o momento atual. Nós somos mais modernos hoje, né? Precisa modernizar tudo. Eu lembro uma experiência, a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu pedi para ver Deus, né? E foi me mostrado vários carrosséis, vários cavalinhos de carrosséis, vários carrosséis rodando. A imagem mais linda que nunca saiu da minha cabeça, assim. E aí foi dito assim, né? Deus, você nunca sentiu, sinta Deus dentro de você, porque você nunca sentiu Deus dentro de você. Aí fui para uma outra experiência, aí eu pedi, né? Deixa eu ver Deus de novo, mostra Deus aí de novo, de que forma Deus vai vir agora, né? Ele falou assim, não, agora não precisa. Aquela época, você ainda nem sabia que era sentir Deus dentro de você, né? E agora você já sabe. Então, tantas formas que a gente busca fora, né? Sim. E às vezes a gente precisa de um insight, a palavra de uma amiga, um toque, né? Um abraço. Até tá tudo bem, tá tudo bem. Deus. Às vezes dá aquela quenturinha no coração, aquela coisinha tão gostosa. E ali você tá se encontrando com Deus. Ali é Deus, né? Tudo é Deus, né? Tudo é Deus Deus. é bom todo dia. Todo dia Deus é bom. É isso aí, gente. Meninas, quero muito Já agradecer. Já finalizamos, passou muito rápido. A gente vai marcar mais encontros desse aí pra gente definir mais assuntos, né? Queria agradecer aí a presença de vocês, pedir aí que vocês deixassem uma palavra para nossa noite de hoje, para aterrar aqui nossa noite de hoje. Fala aí, Jal, qual a sua? Alegria. Alegria. E você, Nana, fala a sua. Olha, eu vou copiar a alegria de Jal. Exatamente porque quando ela estava falando, principalmente das pessoas que vêm para a vida da gente e que às vezes trazem uma palavra e tal, as pessoas vêm para lembrar a gente quem a gente é. E é por isso que a gente se encontra com pessoas assim, para lembrar quem a gente é. E quando a gente lembra que a gente é, o coração da gente se enche de alegria. Ai, que e essa linda. alegria é Deus. É Deus agindo em nós. É Deus, é isso aí. Então é isso. Muito Gratidão, lindo. Flavinha. Gratidão. Minha palavra é gratidão. Quero agradecer aí a realização, né, de realizar esse trabalho aí, que eu já venho pensando nisso assim há bastante tempo. Quero agradecer a presença de vocês duas e a minha palavra é gratidão mesmo, assim, a vocês, a realização, as pessoas que estão aqui presentes, tudo aí. Gratidão, gente. Um beijo grande para todos. Gratidão.